19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. O veículo de luxo apreendido com um ex-piloto de Fórmula 1 está ligado ao chefe de um esquema de pirâmide financeira e condenado por assassinato. Aos policiais, o ex-piloto disse que o carro é de um cliente. Este é o ex-piloto de Fórmula 1, Tarso Marques, preso em flagrante durante a audiência de custódia. O senhor trabalha? Trabalho. O senhor trabalha com o quê? Eu sou piloto de corridas, de carro, campeonato mundial, corri de Fórmula 1 3 anos, tudo. E tem uma empresa que faz customização de carro. Tarso, que competiu na Fórmula 1 entre 1996 e 2001, foi preso por policiais militares na madrugada de domingo, quando estava com este carro e duas mulheres. A Lamborghini sem placas, avaliada em até R$1,5 milhão de reais, chamou a atenção dos PMs. Em depoimento, ele disse que o carro era de um cliente e seria usado em exposições. Tarso afirmou ainda que apenas quando se aproximava do local onde os policiais faziam uma blitz, percebeu que o carro estava sem as placas afixadas e que de imediato localizou as placas para colocá-las. Quando os PMs consultaram a placa, descobriram que o veículo tinha uma queixa de apropriação indébita e mais de R$1,3 milhão em débitos, entre IPVA e multas de diversos anos. Tarso foi preso por receptação e por adulteração de sinal identificador do veículo, mas foi solto pela justiça. O senhor vai ser colocado em liberdade, mas o senhor tem 2 dias para recolher a fiança fixada em 15 salários mínimos. Se o senhor não recolher, o senhor pode vir a ser preso, então é importante que o senhor recolha. Mas o carro de luxo que levou o ex-piloto de Fórmula 1 para a cadeia esconde um suspeito rastro de golpes e de corrupção. A Lamborghini está em nome de uma empresa fundada há 29 anos e que fica aqui, neste prédio, aparentemente abandonado, em Indaiatuba, no interior de São Paulo. As marcas do letreiro ainda estão aqui. A empresa é a Embracista em Tecnologia e em Sistemas, do mesmo grupo da Bebom. Ambas estão no centro de um suposto esquema de pirâmide financeira que provocou um prejuízo milionário até 2013. A empresa teve mais de R$300 milhões bloqueados, além de 100 veículos, muitos de luxo. Um deles é a Lamborghini vermelha. E só piora. Um boletim de ocorrência feito em 2023 revela que o homem responsável por guardar a Lamborghini por ordem da justiça era Edgar Acioli Amador. Só que os pais dele foram até a delegacia e disseram que o filho estava preso, enquanto o carro seguia rodando pela cidade. Edgar Acioli Amador foi condenado a 14 anos de prisão por ter contratado pistoleiros que mataram um advogado em 2019 em um posto de combustíveis na capital paulista. O difícil é entender o caminho que levou a Lamborghini até as mãos do ex-piloto de Fórmula 1. Já em liberdade, Tarso Marques deu essa explicação em um vídeo postado nas redes sociais. Só da polícia fez o trabalho normal, super legal, tranquilo. E agora parece que o carro tinha umas pendências de IPVA, multa, um esquema de alguma ação, alguma coisa do proprietário, da empresa do proprietário, não sei. Então, eles atuaram o carro. E é isso. Mas tá tudo legal, obrigado. Só não devia ter saído sem placa, né? A defesa da empresa Bebom, citada na reportagem, não foi localizada. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Policial penal que atirou contra entregador é preso. Distrito Federal cerca a Praça dos Três Poderes e reforça policiamento para o julgamento por tentativa de golpe no STF. Movimentações suspeitas são identificadas e interceptadas imediatamente pelos agentes de segurança.
Na véspera, Bolsonaro decide não comparecer à sessão. Barroso diz que julgar trama golpista encerra ciclos de atraso no país. Essa ideia de que quem perdeu tenta levar a bola para casa ou mudar as regras é um passado que nós precisamos enterrar. E ainda sobe para 812 o número de mortes provocadas por terremoto no Afeganistão. Xi Jinping alfineta Trump e, em recado ao mundo, diz que China é estável. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Uma pessoa morreu e 2 foram baleadas por agentes de segurança de folga no Rio de Janeiro no período de uma semana. O policial penal que atirou no pé de um entregador se apresentou na delegacia nesta segunda-feira. Ainda com a bala alojada no pé, Valério teme que o agressor possa deixar a cadeia. Se ele fez comigo porque era por causa de um pedido, eu acredito que poderia acontecer com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, com a minha mãe. A preocupação era grande por ele voltar a sair da prisão. O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini se entregou nesta segunda-feira, depois da decretação da prisão temporária dele por 30 dias. Este vídeo, gravado pela vítima, mostra o momento em que o agente atira no entregador na madrugada de sábado. Que isso, cara? Que isso, cara? Segundo Valério, o motivo da violência extrema foi a recusa dele em subir até o apartamento para entregar a refeição. Em seguida ao disparo, o policial volta para o prédio sem prestar socorro à vítima. Me ajuda aqui, Tião! Eu vou te socorrer. Ele me deu um tiro, Tião! Na delegacia, o atirador alegou que o tiro foi acidental e foi liberado para responder ao processo por lesão corporal em liberdade. Depois da divulgação das imagens, o delegado pediu a prisão do policial. Ficou muito claro o contexto em que esse disparo aconteceu. Inclusive as falas e tudo, elas conduzem a uma conclusão muito sólida, no sentido de que o disparo foi realizado contra o entregador de forma intencional. Contra o agente penal já havia outras acusações por crimes como violência doméstica e receptação de veículo roubado. Ele foi afastado das funções por 90 dias e o caso também está sendo investigado pela Corregedoria da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. A Polícia Penal não compactua, em hipótese alguma, com atitude como essa. Atitude repugnante e que não representa a grande maioria dos policiais penais do Rio de Janeiro. Um dia depois do crime, um PM, também de folga, atirou em um amigo durante uma briga. Tudo pra sua casa tem no Magalu, com frete grátis e entrega super rápida. Baixe o app. Procuram-se 100 pessoas com mais de 50 anos para testar grátis este revolucionário aparelho auditivo com inteligência artificial. Gravemente ferido por uma entrega em que ele receberia menos do que o preço de uma passagem de metrô no Rio. Nunca imaginei por causa de R$7 tomar um tiro no pé. Um caso absurdo. Agora eu quero chamar a sua atenção para esta outra ocorrência que aconteceu também no Rio de Janeiro. Uma criança morreu atropelada após ser atingida por um caminhão da Companhia de Limpeza Urbana. O Léo Santana vai voltar com a gente, só que desta vez agora ao vivo, para trazer informações desse acidente trágico para todos nós. Boa noite, Léo. Conta para a gente como é que tudo aconteceu, por favor. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. A Polícia Civil começou a investigar as circunstâncias desse acidente que aconteceu hoje, por volta das 4h30 da tarde, em um dos acessos ao Morro dos Macacos, que fica em Vila Isabel, na zona norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi chamado para prestar socorro, a vítima é um menino de 3 anos. Ele morreu no local do acidente. Eu estou aqui no Instituto Médico Legal, para onde o corpo da criança foi trazido. A Conlurb, a Companhia de Limpeza Urbana da Prefeitura do Rio, divulgou nota lamentando o ocorrido. A empresa informou que está prestando toda a assistência à família do menino e que se solidariza com parentes e amigos nesse momento de dor. Eu volto com você, César.
Obrigado pelas informações, Léo. Uma ótima noite a você, cariocas e fluminenses. Nosso profundo sentimento aos familiares. Muito triste, por mais que a companhia coloque à disposição toda a parte administrativa, todo o seu pessoal para tentar minimizar a dor, é muito difícil você perder um filho, né, um sobrinho, um neto, não importa, um familiar com apenas 3 anos de idade e da forma como o Léo trouxe tudo isso para a gente. Um treinamento de mergulhadores de forças policiais resultou em uma apreensão de quase 300 quilos de cocaína em Santa Catarina. A droga estava escondida, sabe onde? No casco de um navio. Veja. Os 277 quilos de cocaína foram encontrados debaixo do navio de bandeira maltesa e atracado no porto de Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina. A droga estava embalada em um material impermeável, separada em 7 volumes e escondida na chamada caixa de mar, que fica na parte submersa do casco. A droga foi encontrada por mergulhadores táticos das forças policiais que realizavam um treinamento neste domingo. Nós fazemos parte do Núcleo Especial de Polícia Marítima, né, o setor marítimo da Polícia Federal. Via de regra, a gente faz esses treinamentos e não encontra nada de suspeito ou nenhum tipo de flagrante. E, por vezes, a gente acaba dentro do treinamento e dentro dessa atividade. Nós encontramos, e foi o caso do que aconteceu ontem durante a tarde. Participaram do treinamento policiais do Núcleo Especial de Polícia Marítima, da Polícia Federal e agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM. O navio onde foi encontrada a droga é esse aqui. A embarcação, que tem como carga principal o açúcar, estava atracado aqui no porto de Imbituba desde o dia 25 de agosto. O próximo destino seria Portugal. O Porto de Imbituba é um porto que tem linhas internacionais, então é um porto muito visado pelo tráfico de drogas internacional, porque faz essa linha direta, os navios saem daqui direto para a Europa, direto para a Ásia. O Porto de Imbituba mantém um contato direto com a Polícia Federal, com a inteligência da Polícia Federal, com o NEPOM, né, que é a Polícia Federal instalada aqui dentro do porto, e a gente tem essa parceria. Nenhum suspeito foi localizado próximo da embarcação. Agora, a Polícia Federal vai investigar a origem e qual seria o destino da droga, além de confirmar se a tripulação do navio tem ou não envolvimento com o tráfico. Nesse tipo de contaminação que a gente chama, que é mergulhadores usando a caixa-mar como depósito de transporte do navio, a tripulação ela não é envolvida. A gente não tem condições de afirmar que sim ou que não, seria um trabalho de inteligência, mas via de regra não tenho conhecimento. A apreensão de uma carga milionária de metanfetamina no Rio de Janeiro acendeu o sinal de alerta em autoridades e também chamou a atenção para os perigos que uma droga que tem se tornado popular entre os jovens pode causar. Veja. Uma droga altamente viciante e ainda pouco conhecida no Brasil. Ela é do campo das substâncias estimulantes do sistema nervoso central e ela tem como efeito primário, né, assim, em pouco tempo depois de uso, uma euforia, um ganho de energia, né, uma excitação, né? Foi a primeira vez que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu metanfetamina no estado do Rio de Janeiro. A droga estava em 2 carros de passeio, 8 quilos disfarçados em embalagens de creatina, um suplemento alimentar. Chamou bastante a nossa atenção justamente pela quantidade e o tipo da droga, né? Que é uma droga com alto teor de pureza que realmente causa muita dependência. A carga foi avaliada em 4 milhões de reais. A Polícia Civil investiga a origem da substância, mas já sabe que ela é importada. Os veículos foram parados em uma abordagem como essa, aqui na rodovia Presidente Dutra, a principal ligação entre Rio e São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essa é a rota mais utilizada por traficantes no estado. Ao ser questionado pelos agentes, um dos homens disse que vinha de Minas Gerais e faria a entrega na Barra da Tijuca, área nobre da capital fluminense. Isso se deve ao perfil dos usuários, como explica este pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Adulto jovem, né, 20 e poucos anos, e em geral de uma classe socioeconômica mais elevada do que o nosso paciente médio, né? São pacientes que pertencem à classe média relativamente até elevada.
A UERJ conta com um núcleo de estudos em atenção ao uso de drogas, o NEPAD, que começou a receber usuários da substância somente há cerca de 1 ano. A metanfetamina tem efeitos similares aos da cocaína, mas os riscos de dependência, alucinações e danos cerebrais são considerados ainda mais altos. Por se tratar de uma droga nova, os pesquisadores enfrentam um desafio. A gente está, inclusive, tentando formular estratégias, né, para facilitar, né, para melhorar a eficácia, né, do tratamento dessas pessoas que têm nos buscado pelo uso da metanfetamina. Todas as noites nós apresentamos diversos casos para você aqui no SBT Brasil. E muitos deles fica difícil até de acreditar. Veja só este. Um corpo foi encontrado em uma mala em um guarda-volumes na estação rodoviária de Porto Alegre. Nós vamos agora ao vivo até a capital gaúcha conversar com o repórter Eduardo Pinzon sobre este caso que é inacreditável. Pinzon, boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O corpo de uma mulher estava dentro de uma mala preta e foi localizado por funcionários aqui da rodoviária. Segundo a polícia, o corpo estaria há pelo menos 10 dias guardado nesse guarda-volumes. Um homem teria deixado a bagagem na rodoviária para outra pessoa buscar. O nome e o CPF de quem deixou são falsos, porém o nome e o CPF do suposto destinatário correspondem a uma pessoa de verdade. A polícia está analisando imagens de câmeras de monitoramento para entender as circunstâncias desse caso. César. Obrigado pelas informações, Pinzon, que a polícia consiga decifrar esse verdadeiro mistério. Uma ótima noite a você, a todo o povo gaúcho e a todos do sul do nosso país. A partir de hoje, os planos de saúde são obrigados a cobrir o método contraceptivo conhecido como Implanon. O procedimento impede a gravidez por até 3 anos para mulheres na faixa etária entre 18 e 49 anos. Daqui a pouquinho você vai acompanhar todos os detalhes junto comigo aqui no SBT Brasil. Aguarde. Um incêndio em uma clínica de recuperação de dependentes químicos deixou 5 mortos e 11 feridos no Distrito Federal. O local não tinha alvará de funcionamento. Parte do telhado desabou com o calor das chamas. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o cenário era de destruição. 21 internos dormiam no local, 5 morreram. 11 foram levados para o hospital, 3 em estado grave. Este ex-interno, que prefere não se identificar, denuncia a falta de preparo da equipe e a quantidade de material inflamável na residência. Forro baixo, forro de madeira, guarda-roupa de madeira. Às vezes um familiar trazia um isqueiro para o interno, né? O interno guardava o isqueiro. A mãe de uma das vítimas conversou com a nossa equipe e preferiu não mostrar o rosto. O filho dela, de 26 anos, era atendido pela clínica há 2 meses. Ela conta que após a tragédia, soube que os internos dormiam com as janelas e portas trancadas com cadeados. Não tinha motivo do meu filho dormir trancado, com porta trancada, entendeu? Como se fosse um bicho, entendeu? O proprietário da clínica foi liberado após ser ouvido na delegacia. Em depoimento, ele confessou que o local funcionava há 5 meses de forma clandestina. Não tinha alvará nem vistoria do Corpo de Bombeiros. A investigação vai apontar o que causou o incêndio e eventuais responsabilidades. Nesse primeiro momento, o cárcere privado é um crime que a gente está investigando. A questão da própria morte, né? Se ela pode ser não atribuída a título de homicídio, também está sendo investigado. A questão de ter ministrado o medicamento sem que tenha receituário para isso. A clínica divulgou nota lamentando as mortes e dizendo que vai colaborar com as investigações. A clínica precisa dizer como é que ela estava funcionando sem alvará. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, se recupera bem depois de sofrer um acidente neste final de semana. Nós vamos até Cuiabá falar com o repórter Leandro Trindade, que traz todas as informações ao vivo para a gente. Na verdade, foi um grande susto, foi isso, Trindade? Conta para nós. Boa noite para você.
Boa noite, César. Boa noite a você em todo o Brasil. Um baita susto. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, recebeu alta hoje. Ele foi internado no fim de semana depois de passar por um acidente, sofrer um acidente enquanto visitava obras de um complexo às margens da rodovia que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. Ele se desequilibrou e caiu de uma altura de 3 metros. 4 costelas foram fraturadas. Mas, segundo a assessoria do governador, ele passa bem, está em casa, vai trabalhar nos próximos dias de home office porque precisa ficar em repouso e deve realizar novos exames ao longo desta semana para que os médicos façam uma nova avaliação do quadro clínico do governador. César. Que ele se recupere. Obrigado pelas informações, Trindade. Uma ótima noite a você, a todos do Mato Grosso, da região central do nosso país. Unindo o Brasil através da notícia, olha, em Santa Catarina, um motociclista bateu em uma caminhonete e foi parar na carroceria do veículo. E o pior, o motorista ignorou o acidente e foi embora, levando a vítima. Vamos falar com o repórter Felipe Bastos, que está conosco ao vivo, direto de Chapecó, onde esse acidente aconteceu. Felipe, para onde é que eles foram? Para um hospital, eu deduzo, ou não? Conta tudo para a gente. Uma boa noite. Boa noite, César. As imagens são mesmo inusitadas. Não, eles não foram direto para o hospital, não. Depois da batida, o motorista do carro teria seguido por cerca de 6 quilômetros com um motoqueiro na carroceria até abandonar a vítima, um jovem de 18 anos, em uma rua no interior aqui de Chapecó. O que se sabe até agora é que o acidente aconteceu porque o motorista da caminhonete virou à esquerda na via preferencial do motociclista, que não teve tempo de frear. O condutor da moto ficou gravemente ferido e foi encontrado por moradores que chamaram o resgate. O motorista do veículo, que fugiu do local, está sendo procurado pela polícia. O motoqueiro, ele apresentou suspeita de traumatismo craniano e lesões abdominais. Ele permanece internado no Hospital Regional do Oeste, aqui em Chapecó. César. Obrigado pelas informações, Felipe, que ele se recupere, o motociclista, evidentemente, que esse motorista covarde que fugiu possa ser identificado e encontrado. Uma ótima noite a você e a todos de Santa Catarina. Você vai ver junto comigo a seguir. Segurança é reforçada em Brasília para julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe. E às vésperas da primeira sessão, ex-presidente recebe visitas e decide que não vai comparecer ao STF amanhã. Esses e outros assuntos você confere junto comigo no SBT Brasil, que volta já. Continue com a gente. SBT Brasil, com César Filho. Oferecimento. Loterias Caixa. Aposte na Loto Fácil da Independência. Com o prêmio estimado em 220 milhões da Loto Fácil da Independência, qual independência você quer conquistar? Viajaria pra África, pelo deserto, um ônibus, tudo tipo rainha. Ia criar montanha-russa adaptada pra cadeirante. É bem louco. Eu alugaria um estádio com a turma do bolão, um bolo gigante com capivaras dançantes e eu chegando de helicóptero. Loto Fácil da Independência com prêmio estimado em 220 milhões. Tá fácil conquistar a sua, hein? Aposte na lotérica, no site e no app Loterias Caixa. Sorteio dia 6 de setembro. Vambora, tá feito. E se a dor para você? Sem tempo, irmão. O novo Sonridor chegou. 5 vezes mais rápido. Novo Sonridor. 5 vezes mais rápido. O que você quer? Shopping! Na Shopping compensa mais. Shopping! Shopping compensa mais. Shopping! Na Shopping compensa mais. Shopping compensa mais. Na Shopping compensa mais. 99. Na Shopping compensa mais. Shopping! Eu sou o Usain Bolt e gosto de fazer as coisas rápido. E agora o que já era rápido ficou ainda melhor. O rápido ficou ainda melhor. O rápido ficou imbatível. Novo Omo Ciclo Rápido. Remove a sujeira e o suor. Limpeza e perfume imbatíveis em 15 minutos. Para eliminar maus odores, um perfume extraordinário. Novo Omo Ciclo Rápido. O rápido ficou imbatível.
Dá pra Rexona me deixar cheirosa no corpo todo? Até no... Não importa como você chama, não importa onde você cheira. Chegou o Rexona feito para outras partes do seu corpo. Tecnologia que se adapta a você para bloquear o odor. Adeus, mau cheiro. Novo Rexona All Body é para outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Tem ganhadores do Hipercap no Brasil todo. Um instante. Sim, só R$2 para participar. Oi, chefe. Com esse prêmio dá para comprar uma BMW e ainda sobra 200 mil. Vou avisar. Botini, tá sabendo? Opa! O prêmio principal do Hipercap é de R$500 mil. Dá pra comprar essa BMW e você ainda fica com 200 mil na conta! E muito mais! Compre, só R$2! Com o Hipercap você pode! Desde que eu passei a ter menos cabelos brancos, acontece algo muito interessante. Wicked! Um pigmento que ajuda a cobrir cabelos brancos de forma natural. Em cada lavagem, sua fórmula cobre progressiva e naturalmente os fios grisalhos desde a raiz e ameniza o surgimento de outros sem ressecar o cabelo. Novo Tio Nacho Antigrisalho com rena egípcia, o rei da geleia real. A Alesp tá rodando o estado com as audiências públicas. Audiência pública aqui na região? Eu vou. Eu vou também. Eu vou cobrar mais saúde. Eu vou pedir novas estradas. Eu vou sugerir mais cursos profissionalizantes. Os deputados estaduais querem ouvir você. Confira o dia da audiência pública na sua região e participe. Sua voz faz a diferença e pode colocar suas demandas no orçamento de 2026. Vamos nessa? Nas lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebooks e tudo com os menores preços. Samsung Galaxy M55 5G, câmera tripla de 50 megapixels e memória de 256 GB. Nas lojas 100, só R$ 149,80 por mês, sem juros. Moto G35 5G, memória de 128 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas lojas 100, só R$ 109,80 por mês, sem juros. Aproveite! É a solução completa. Então, vem para as lojas 100! Os campeonatos estão com tudo e na Sky você assiste com a melhor qualidade. E assinando agora, você pode ganhar um mês de canal de futebol. Com Brasileirão, com jogos incríveis, mata-mata da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Ah, e tem golaço de oferta. Assista tudo ao vivo e com muito mais economia por menos de R$ 1,90 por dia. E ainda tem mais de 100 canais para a família toda aproveitar. Ligue agora 0800 728 7153. Sky, mais diversão a cada conexão. Já criamos o Mais Médicos, o Farmácia Popular e ampliamos o SAMU. Agora, chegou a vez do Agora Tem Especialistas. Uma grande ação do Governo Federal, Ministério da Saúde, Estados e Municípios. Agora tem paciente do SUS sendo atendido na rede privada e ampliação dos horários de atendimento. Agora tem esperança para Joilma e mais saúde para o Gabriel e para todos os brasileiros. Agora tem especialistas da consulta ao tratamento. Ministério da Saúde, Governo Federal. O SBT Brasil está de volta ao vivo para mostrar para você que amanhã, pela primeira vez na história de um país, um ex-presidente começará a ser julgado por tentativa de golpe de Estado. Na véspera da primeira sessão, Jair Bolsonaro recebeu visitas e decidiu que não vai comparecer ao julgamento. Os visitantes foram discretos e evitaram a entrada principal do condomínio onde o ex-presidente mora e cumpre a prisão domiciliar desde o início de agosto em Brasília. A senadora Damares Alves visitou Bolsonaro no fim da manhã. Sem gravar entrevistas, ela contou que os dois conversaram por cerca de 1h30 e fizeram orações. Já o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chegou à residência na parte da tarde. Desde o sábado, a vigilância em torno das visitas foi ampliada. Veículos que deixam a casa do ex-presidente são vistoriados por policiais penais. O objetivo é evitar uma possível fuga de Bolsonaro.
Neste domingo, dezenas de apoiadores se reuniram em frente ao condomínio e fizeram discursos contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e em apoio à anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. O grupo chegou ao bairro após uma carreata que partiu do centro de Brasília e percorreu um trajeto de aproximadamente 15 quilômetros até a casa do ex-presidente. Apesar das crises de soluço nas últimas semanas, Jair Bolsonaro tinha intenções de deixar a prisão domiciliar para comparecer ao julgamento aqui no Supremo nesta terça. Mas, seguindo a orientação dos advogados, ele não acompanhará a sessão presencialmente. O comparecimento não é obrigatório. Entre os outros 7 réus que compõem o núcleo central da trama golpista e também serão julgados a partir desta terça-feira, apenas o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, deverá estar presente. A sessão será iniciada com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, que vai trazer um resumo de tudo o que aconteceu ao longo do processo penal iniciado em fevereiro deste ano. Os votos dos ministros só serão lidos após manifestações da Procuradoria-Geral da República, responsável pela acusação, e das defesas dos 8 réus. Se algum dos magistrados pedir vista, mais tempo para analisar o caso, o julgamento é adiado por até 90 dias. Mas, nos bastidores, a chance disto acontecer é considerada mínima. O julgamento de Bolsonaro começa amanhã e deve prosseguir até o final da semana que vem. Nós vamos conferir aqui no telão o cronograma previsto. Veja, olha, nesta semana nós teremos sessões na terça-feira de manhã e de tarde e na quarta-feira somente pela manhã. Na semana que vem, 3 dias foram reservados para o julgamento. Dias 9 e 10 de setembro e, por último, 12 de setembro, uma sexta-feira. As sessões da manhã começam às 9 e terminam ao meio-dia. E as sessões da tarde começam às 2 e terminam às 7 da noite. Como destacado na reportagem que nós acabamos de assistir, amanhã começa a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois teremos as manifestações de acusação e defesa. A expectativa é que os votos dos ministros da primeira turma sejam lidos apenas na semana que vem. A segurança no centro de Brasília, em especial na Praça dos Três Poderes, foi reforçada para o julgamento. Nós vamos para a capital federal conversar ao vivo com a repórter Ariane Bittencourt, que traz os últimos detalhes. Ariane, muito boa noite para você. Como é que está a movimentação por aí neste momento? Conta para a gente. Bastante tranquila, viu, César? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Imagens feitas há pouco pela nossa equipe mostram como está a movimentação aqui na Praça dos Três Poderes. Apenas uma viatura da Polícia Militar faz a segurança do local desde cedo. Na entrada principal do STF, a gente observa uma segurança reforçada, com pelo menos 7 policiais judiciais fazendo um monitoramento de uma das entradas do edifício. Apesar das barreiras físicas, as pessoas ainda conseguem acessar a Praça dos Três Poderes a pé. Só que a partir de amanhã, o acesso ao local vai ser controlado pelos policiais por questões de segurança. Nas próximas horas, além disso, um centro de comando móvel da Polícia Militar vai ser montado bem aqui onde eu estou, permitindo que o alto comando das forças de segurança aqui do Distrito Federal faça reuniões de emergência, acione tropas e acesse imagens das câmeras de monitoramento. Por enquanto, as autoridades afirmam que nenhuma ameaça concreta foi detectada, mas, de fato, apesar da pouca quantidade de gente por aqui, o clima é, sim, de apreensão e também de precaução. Eu preparei uma reportagem contando os detalhes do esquema de segurança que foi montado para este julgamento. A gente assiste juntos. O prédio do Supremo Tribunal Federal recebeu novas grades de proteção. Os equipamentos de segurança que também cercam a Praça dos Três Poderes e o Palácio do Planalto chegaram acompanhados de mais agentes e viaturas policiais. Reforço também dentro do tribunal. 30 policiais judiciais estão alojados no interior do prédio há mais de 10 dias, em estado de prontidão. Outras dezenas estão de sobreaviso.
O mesmo acontece com tropas dos batalhões de choque e operações especiais da Polícia Militar e do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. Entre os recursos disponíveis ainda estão drones com câmeras térmicas, capazes de captar qualquer movimento suspeito, até mesmo em meio à escuridão total da área. Na madrugada desta terça, os equipamentos farão uma varredura, horas antes do início da sessão no STF. Aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal foi montado um centro de inteligência para que órgãos federais e locais troquem informações e deem respostas rápidas a possíveis ameaças. Nesta sala, os agentes têm acesso a imagens em tempo real de câmeras de segurança instaladas na área central de Brasília e na Praça dos Três Poderes. Movimentações suspeitas são identificadas e interceptadas imediatamente pelos agentes de segurança. Qualquer identificação suspeita, por exemplo, alguém que fiscalize as rodovias, olha, tem 2 ou 3 ônibus estranhos que estão vindo para o Distrito Federal. Ali mesmo a gente já identifica a placa, já faz checagem, há uma avaliação inclusive das pessoas que estão dentro desse ônibus. Então, quando você tem 20 organizações juntas, cada uma com acesso aos seus próprios sistemas, é muito mais rápido. Então, o que levava minutos praticamente leva segundos. O acesso à Praça dos Três Poderes será controlado. As vias de acesso ao Supremo não devem ser fechadas, mas serão feitas revistas pessoais e varreduras antibomba, com o auxílio de cães farejadores. Ela está toda rodeada de grades, apenas uma entrada onde a Polícia Militar está lá para poder fazer o controle e a revista. A partir de hoje à noite, o comando da Polícia Militar, que é um ônibus, estará presente ali também na Praça dos Três Poderes com efetivo suficiente para atuar em qualquer área de perímetro ali na Praça dos Três Poderes e adjacências. 501 jornalistas, sendo 45 estrangeiros, se credenciaram para cobrir o evento e mais de 3.000 pessoas pediram para acompanhar a sessão presencialmente. Nesta segunda, durante um evento no Rio de Janeiro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que os trabalhos devem ser conduzidos com serenidade e sem interferências. Eu acho que é muito importante julgar, é um pouco como encerrar os ciclos do atraso no país e ter a consciência de que a divergência que é legítima e desejável numa democracia deve se manifestar dentro das regras do jogo. Essa ideia de que quem perdeu tenta levar a bola para casa ou mudar as regras é um passado que nós precisamos enterrar. Em volta do tribunal, os vendedores ambulantes já mudaram os produtos oferecidos. No lugar das miniaturas dos prédios dos Três Poderes, a imagem de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, já aparece bem em frente ao lugar onde, nas próximas horas, seu futuro começará a ser decidido. Nós temos muito ainda para mostrar para você que vai ver a seguir. Nossa, menina, ficou linda a sua unha, você vai arrasar, viu? Amei. Como você não tem a maquininha, chegando em casa... Os planos de saúde passam a ser obrigados a cobrir o implante contraceptivo hormonal. Esses e outros assuntos, junto comigo, no SBT Brasil, que volta já. Continue com a gente. A gente sabe, brasileiro tem 1000 jeitos de viver. E o bebê tem sempre um jeito de estar junto com você. Para te apoiar em todo momento, estamos no app. Para responder de um jeito rápido e seguro, quando você precisa, estamos no WhatsApp. Para você poder olhar no olho, também na agência. Sempre aqui, em todo lugar. Como sempre estivemos e vamos estar. Cuidando do que importa para você. Fale com o bebê. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Cabelos nutridos em 20 segundos? Novo Ciage Nutriacid Complex. A nutrição incomparável de Ciage. Para cabelos radiantes em 20 segundos. Para falar de Cif Limpeza Milagrosa, chamamos suas testemunhas. Meu tênis ressuscitou depois do show. Uau! Limpou até a alma da panela. Uma gota fez milagre no fogão. Novo Cif Limpeza Milagrosa. Quem conhece ama, porque remove 100% da sujeira difícil sem esforço. Parece milagre,
mas é Cif. No 919 do Mercado Livre. Tem frete grátis pra comprar. 40 milhões em cupons pra aproveitar. Yeah. Se prepara. Mercado Livre. Pipoca. Pipoca? E agora? O que precisamos para comer com segurança? Bloqueio de partículas, fixação, conforto. Todas as anteriores. Corega oferece bloqueio, fixação e conforto. Se sua boca falasse, ela pediria Corega. Quando a gente olha de perto, a gente vê que é possível produzir e também retribuir. Que dá para movimentar a economia, mudar a realidade local, sem empurrar a floresta para trás. A gente vê que tem passado, mas que também tem futuro. A gente vê que tem como conviver. Tem pequenos negócios, tem futuro. Novo Omo Ciclo Rápido. Limpeza e perfume imbatíveis em 15 minutos. Para eliminar maus odores, um perfume extraordinário. O Rápido ficou imbatível. Dá pra Rexona me deixar cheirosa no corpo todo? Até no... Não importa como você chama, não importa onde você cheira. Chegou o Rexona feito para outras partes do seu corpo. Tecnologia que se adapta a você para bloquear o odor. Adeus, mau cheiro. Novo Rexona All Body é para outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Quando a ardência é forte, 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 que seu alívio seja Power. Novo Liris Power. Alívio prolongado para a vermelhidão. Uma alta performance que ajuda a reduzir a vermelhidão, protegendo os olhos por até 8 horas. Alivia a vermelhidão dos olhos e sinta um cuidado rápido e Power! Novo Liris Power, o alívio prolongado para os olhos mais bonitos do Brasil. E se você tem olhos secos, conheça o novo Liris Calm, proteção diária que oferece alívio imediato da irritação. Os campeonatos estão com tudo e na Sky você assiste com a melhor qualidade. E assinando agora, você pode ganhar um mês de canal de futebol. Com Brasileirão, com jogos incríveis, mata-mata da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Ah, e tem golaço de oferta. Assista tudo ao vivo e com muito mais economia por menos de R$ 1,90 por dia. E ainda tem mais de 100 canais para a família toda aproveitar. Ligue agora 0800 728 7153. Sky, mais diversão a cada conexão. Bom dia, em que posso te ajudar? Tô precisando disso pro primo de um amigo meu. Ele tem hemorroidas externas. Ah, primo de um amigo. Conheça o novo Proctan para hemorroidas externas. É o único com luvas para aplicação mais higiênica e cômoda. Proctan, a pomada da caixinha rosa. Proctan. O PSOL completa 20 anos e é hora de planejar mais 20 anos de lutas com o povo. Estamos no presente, mas de olho no futuro. Somos linha de frente na luta contra a escala 6x1 e pela taxação dos super ricos. São Paulo precisa avançar, mas com bolsonarismo, isso não vai acontecer. O PSOL é o partido da esperança. Temos coragem para comprar a sua briga. Vamos juntas e juntos transformar a nossa realidade. PSOL São Paulo, por mais 20 anos. O plano de saúde é o benefício que os funcionários mais valorizam e é o maior custo para o empresário. Por isso é importante pesquisar bem. A Amil tem o melhor controle do custo médico, possibilitando reajustes bem menores. E cuida de um jeito que nenhuma seguradora consegue. Não é à toa que mais de 300 mil empresas escolheram a Amil. Então aqui vai um desafio. Não contrate ou renove o seu plano sem consultar a Amil. Quem compara escolhe o melhor plano do Brasil. Ai, quando tem prova, meu intestino trava. Ah, vai com o novo Batavo Probio 2 que destrava. Probio 2 tem probióticos e prebióticos que cuidam do seu intestino. Aprovada. Batavo Probio 2. Experimente. Batavo. Estamos de volta com o SBT Brasil para dizer para você que a ameaça contra mulheres é o crime que lidera as estatísticas de violência no estado de São Paulo, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Por dia, para que você tenha uma ideia, são registrados mais de 250 casos. Perseguida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Eu estava no farol, do nada, não sei, ele apareceu do lado assim, ó, de roupa preta, parado do meu lado. Traumas psicológicos que passaram a ser físicos também.
Você ter relação sexual com a faca no pescoço. Era isso que acontecia. Maria Helena revelou detalhes da relação abusiva que durou 1 ano e 7 meses. A primeira violência foi quando ele quebrou meu celular na minha cabeça. Ele me tirou do vínculo da sociedade. Passei por tudo isso sozinha. A mãe dele era conivente com os agressores? Sim. Teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade. Estava no vaso. Sentada, ele me puxou. Me jogou pra fora do portão da casa dele, falou, vai embora trabalhar. Isso aí é falta de trabalho. Sendo que ele não trabalha. Ele não é de trabalhar. O ex-companheiro dela é Alexandre Domingues de Ramos, de 43 anos. Ele já foi preso por outro crime e hoje cumpre pena no regime semiaberto. Porca, nojenta, lixo, resto, isso é tudo. Seu lixo, ridícula, seu monstro, seu lixo. Era por mensagens como esta que o ex abusava psicologicamente da vítima. Após o início dos ataques, Maria Helena pediu demissão e até hoje está desempregada. Tanto eu sofrer com ele, eu fui gerando problemas com pessoas. E eu sou atendente, já não consegui mais atender. Você via um café, o café chegava pela metade. Ela recebe ajuda da mãe e de alguns amigos. Dependente de medicações, hoje tem uma medida protetiva e também muito medo. Falei, gente, vocês vão escolher, vocês vêm me ajudar, vocês vão vir para levar o caixão, porque não dá mais, não tem mais o que fazer. Casos como o da Maria Helena se multiplicam pelo país. A ameaça contra mulheres é o crime mais registrado no estado de São Paulo neste ano. Só no primeiro semestre foram mais de 48 mil casos, o equivalente a 266 por dia. Apesar de uma queda de 11% em relação ao ano passado, os números continuam alarmantes. Em todo o Brasil, foram registrados quase 750 mil casos de ameaças contra mulheres, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Denúncias semelhantes envolvem também os famosos. Na semana passada, uma mulher afirmou que foi ameaçada após um relacionamento com o jogador Davi Luiz, no período em que ele atuou no Fortaleza. Ela solicitou medida protetiva. O zagueiro, que já atuou pela seleção brasileira, divulgou um vídeo em que confirma que falou com a mulher e nega as acusações. Errei sim, trocar mensagem com essa pessoa, mas eu nunca ameacei nem ela, nem ninguém na minha vida. Esta especialista explica a necessidade de quebrar o ciclo de violência para sair o mais rápido possível do que ela chama de aprisionamento emocional. Ela tem muito medo. Então, assim, a primeira coisa é ela ter uma rede de apoio, de suporte, tanto psicológico, quanto afetivo, quanto familiar, quanto social, quanto de trabalho, para que ela possa passar a dar pequenos passos que confirmem que tudo que ele quis que ela acreditasse sobre ela era, na verdade, mentira. Era um aprisionamento psicológico para que ela não tivesse a coragem de acreditar nela e sair dali. E se você, de alguma forma, se sentir ameaçada, faça a sua denúncia. A defesa de Alexandre Rodrigues de Ramos informou que as denúncias feitas pela ex-companheira, que você acompanhou na reportagem, não são verdadeiras e que há uma inversão dos fatos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o assassinato de um policial civil em Angra dos Reis, no sul fluminense. Ele foi morto a tiros quando saía da igreja com o filho. O repórter Léo Santana, que já esteve conosco, retorna agora direto do Rio, trazendo as últimas atualizações deste caso. Léo, então o filho acabou presenciando o crime, é isso mesmo? Sim, infelizmente, César, e esse assassinato foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, Elber de Freitas Fares, de 50 anos, aparece caminhando até o carro com o filho de apenas 10 anos. Repare que há um outro veículo próximo. Um homem desce desse outro carro e atira contra Elber.
Desesperado, o menino tenta socorrer o pai antes de ser retirado por outras pessoas que estavam na rua. O inspetor foi levado para o hospital com ferimentos no abdômen e no pescoço e não resistiu. O local do crime já passou por perícia. Elber, trabalhava na delegacia de Angra dos Reis, que agora investiga o caso. O Disque Denúncia divulgou um cartaz oferecendo uma recompensa de R$5 mil para quem ajudar na identificação dos criminosos. Hoje, os investigadores fizeram uma operação para tentar localizar os autores desse crime. Por enquanto, nenhuma hipótese está descartada. Pode ter relação com o tráfico de drogas na região ou até mesmo ter sido uma tentativa de assalto. De acordo com o último levantamento do Instituto de Segurança Pública, outros 3 policiais civis foram mortos no estado do Rio de Janeiro nos primeiros 7 meses deste ano. Todos estavam em serviço. César. Obrigado pelas informações, Léo. Uma ótima noite a você e a todos, cariocas e fluminenses. E ainda no Rio de Janeiro, um policial militar morreu após ser baleado durante uma operação no complexo do Chapadão, na zona norte da cidade. Anderson de Souza, de 43 anos, era comandante do grupamento de ações táticas da Polícia Militar. Quando o confronto aconteceu, a equipe dele estava cercada por traficantes de drogas. Durante a troca de tiros, o PM foi atingido no peito. Um vídeo gravado por um morador da comunidade registra o momento em que os agentes tentam socorrer Anderson. Levado às pressas para um hospital municipal, o PM não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, 2 homens que participaram do ataque ao militar também foram baleados e levados para o mesmo hospital, mas não sobreviveram. O BOPE foi acionado na tentativa de encontrar os traficantes que participaram do ataque. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, somente em 2025, 93 agentes de segurança pública foram baleados na região metropolitana do Rio. 44 morreram. A operação busca intervir nas disputas de território entre facções criminosas na região. Outro vídeo exclusivo mostra o momento em que traficantes do complexo da Pedreira, próximo à comunidade do Chapadão, fogem do cerco policial. Armados, eles invadiram uma estação de trem. Em outro material exclusivo, mostra um drone com um explosivo pendurado, sobrevoando as comunidades. O drone com granada aqui, mano, no alto do telhadão aqui, mano. Uma escola municipal, próxima ao local onde o PM morreu, precisou suspender as aulas por causa do tiroteio. 2 ônibus foram sequestrados e usados como barricadas. E postos de saúde na região tiveram os serviços interrompidos. Câmeras corporais gravaram o momento em que policiais militares atiraram em um motoboy sem roupa no banheiro de um imóvel em Santos, no litoral paulista. O registro foi feito durante a Operação Escudo de combate à violência na Baixada Santista. O repórter Vinícius Rangel traz os detalhes deste caso para a gente. E aí, Vinícius, conte-me tudo. Não me esconda nada. Boa noite para você. Ei, César, boa noite para você e para quem está com a gente aqui no SBT Brasil. As imagens mostram o momento exato em que os policiais entram no imóvel. Lá dentro, os agentes fazem 6 disparos. O motoboy estava desarmado e sem roupas dentro do banheiro. Baleado, ele pulou de uma altura de 7 metros para escapar. Esse caso aconteceu em agosto de 2023. Evandro Alves da Silva estava em um ponto de apoio para mototaxistas quando foi atingido por um tiro de uma arma calibre 12. Por sorte, ele sobreviveu. A ação fazia parte, como você disse, César, da Operação Escudo, realizada pelo governo de São Paulo, que já tinha sido alvo de críticas pelo alto número de mortes provocadas pela polícia. Os policiais, então, alegaram que o motoboy estava armado, mas essa arma não foi encontrada até hoje. A Secretaria de Segurança Pública se posicionou dizendo que o inquérito desse caso já foi encerrado pela Polícia Civil, remetido ao Ministério Público para que então o órgão possa oferecer ou não denúncia à Justiça. Agora, todos aguardam por uma nova decisão judicial, até mesmo sobre algum tipo de punição contra todos esses policiais envolvidos nesse caso. César, volto com você. Obrigado pelas informações, Vinícius. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. A CPI mista, que investiga as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS, iniciou a segunda semana de trabalhos ouvindo o advogado Eli Cohen.
ele fez uma investigação independente sobre a atuação de entidades de classe e coletou provas sobre as fraudes antes da operação da Polícia Federal, que revelou todo o esquema. Durante o depoimento, Eli Cohen explicou aos parlamentares que procurou jornalistas para denunciar o esquema por falta de ação das autoridades. Disse que a fraude tinha operadores com acesso para manipular benefícios aos aposentados e criticou a forma atual de pagamentos de aposentadorias e pensões. Se eu e o senhor relator fôssemos agora montar uma associação ou um sindicato voltados aos aposentados, nós teríamos que roubar para que ele desse certo. Não há a mínima possibilidade desse modelo de negócio existir sem roubar. O advogado afirmou que apresentou uma notícia-crime à polícia em março de 2023, depois de atender várias pessoas lesadas, e destacou que se a operação da PF não tivesse sido deflagrada, mais aposentados e pensionistas teriam sido vítimas dos descontos indevidos. A intenção deles era ter mais influência aqui nessa casa, mais influência no INSS. Aí eles iam dominar. Além das informações prestadas pelo depoente, a CPI mista do INSS também recebeu novos dados sobre processos que correm na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, alguns sigilosos que somente os parlamentares poderão consultar. Também ficou definido nesta segunda que os primeiros ministros a serem ouvidos pela CPI mista serão o atual chefe da pasta da Previdência, Volney Queiroz, e o ex-ministro do governo Lula, Carlos Lupe. Até agora, somente Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Previdência durante o governo Jair Bolsonaro, respondeu ao convite dos parlamentares. O presidente da comissão disse que se as respostas das demais autoridades não vierem nos próximos dias, elas serão convocadas, ou seja, obrigadas a depor. O que o Brasil inteiro quer saber é quem são os responsáveis por essa fraude e qual a pena que será aplicada a todos eles. As medidas de retaliação do governo Lula contra os Estados Unidos só devem sair do papel no ano que vem. O motivo é que a lei de reciprocidade tem um rito longo, com muitas etapas e muitos prazos. O pedido do governo para praticar a retaliação já está na Câmara de Comércio Exterior. A Camex tem 30 dias para analisar a solicitação, prazo que pode dobrar. Depois, o caso segue para um comitê de gestão do governo, que tem até 60 dias para decidir se o pedido avança. Se a demanda for aceita, um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de contramedidas é formado. Essa proposta precisa passar por uma consulta pública de 30 dias, com possibilidade de novas rodadas. A proposta volta ao comitê e depois segue para o Conselho Estratégico de Ministros, que tem 60 dias também prorrogáveis. No total, os prazos podem chegar a 270 dias, quase 9 meses entre análises, consultas e deliberações finais. Por isso, mesmo com a pressão política por uma resposta rápida ao tarifaço americano, é improvável que alguma medida seja anunciada ainda em 2025. A expectativa é de uma reação formal apenas no ano que vem. Mas no Planalto, a ordem segue sendo priorizar a negociação para reverter o tarifaço, em vez de utilizar a reciprocidade. Com essas medidas em mão, vamos se discutir se realmente vão ser aplicadas, porque abre-se outro espaço para o Brasil conversar com os Estados Unidos, mostrando, identificamos isso, as medidas que podem ser aplicadas são A, B e C. Então, o Brasil não obrigatoriamente vai retalhar 50% nas tarifas. Ele pode retalhar com outras coisas, com quotas para importação, com suspensão de importação, com tributos exclusivos para empresas americanas ou para produtos americanos. Hoje, entre os principais produtos vendidos pelos Estados Unidos ao Brasil estão insumos químicos, fertilizantes, produtos de tecnologia e peças das indústrias automobilística e aeronáutica. Apesar de a estratégia brasileira não prever uma reciprocidade geral e sim ações específicas, os importadores brasileiros temem como será essa resposta. Tem que ser feita
uma visão a longo prazo para ter uma flexibilidade maior de ambas as partes, né? A gente não pode simplesmente pensar em ter uma retaliação, vamos dizer assim, mas a gente precisa conversar de perto com o governo, ir lá frente a frente, ó, vai afetar aqui, vai afetar lá, o que vai afetar para nós, o que vai afetar para eles. Eu quero chamar a sua atenção porque, a partir de hoje, os planos de saúde são obrigados a cobrir o implante contraceptivo hormonal, conhecido como Implanon. O método impede a gravidez por até 3 anos. Vamos até Brasília conversar agora com a repórter Vitória Mello, que conta pra gente quais são as faixas etárias que serão beneficiadas e também como é que funciona esse Implanon. Boa noite para você, quando agora nós temos o alerta sonoro de 8 horas e 45 minutos, faltando 15 minutos para as 9 da noite. É com você, Vitória. Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a decisão de incluir o método na lista de procedimentos obrigatórios das operadoras foi da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Essa medida vale para mulheres de 18 a 49 anos como forma de prevenção a uma gravidez não desejada. O Implanon, César, é uma pequena haste flexível que é inserida na parte interna do braço da mulher. O procedimento é bem simples. No consultório, após anestesia local, o médico usa um aplicador para inserir a haste sob a pele. O implante libera um hormônio derivado da progesterona, que impede a ovulação da mulher. O dispositivo dura até 3 anos e é considerado de alta eficácia. Segundo o Ministério da Saúde, a fertilidade da mulher volta rapidamente após a retirada do implante. E o método também será oferecido pelo SUS, pela rede pública de saúde, ainda neste semestre. César. Obrigado pelas informações, Vitória. As pessoas pagam plano de saúde exatamente para ter todos os benefícios, né? Já que a saúde pública não oferece tudo para nós, então nós temos que recorrer aos planos de saúde e eles têm que pagar por todo tipo de assistência aos seus segurados. É o que eu penso dessa forma, essa é a minha opinião. Não sei se você concorda comigo ou não. Obrigado, uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Veja agora este caso. Uma carreta que transportava 60 bois tombou hoje na BR-116 em Minas Gerais. Veja, as câmeras da rodovia registraram o momento em que o veículo perde o controle em uma curva na altura do município de Lajinha. A carreta tomba e desliza por vários metros até parar perto de um poste de luz. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU. Não há informação sobre o estado de saúde dos animais. Um terremoto no Afeganistão provocou pelo menos 812 mortes e deixou mais de 2.800 pessoas feridas. Acompanhe as informações junto comigo aqui no telão. O epicentro do tremor, de 6 graus de magnitude, foi na província de Kunar, no leste do país, a menos de 30 quilômetros de Jalalabad, a 5ª maior cidade afegã. O abalo também foi sentido, como você vê na nossa ilustração, na capital, Cabul, que fica a cerca de 200 quilômetros do epicentro, e até mesmo na capital paquistanesa, Islamabad, a uma distância de 300 quilômetros. Segundo especialistas, um dos motivos para que o terremoto tenha sido tão devastador é que ele aconteceu a uma profundidade de apenas 8 quilômetros da superfície da Terra. Quanto mais profundo é o tremor, maior precisa ser o deslocamento das ondas sísmicas que acabam perdendo força. A outra razão para danos tão graves é a falta de estrutura do país. Muitas casas na região foram, inclusive, construídas com argila, como nós vamos ver agora, com mais detalhes sobre essa tragédia. Civis e militares juntaram esforços para resgatar as vítimas. Os feridos foram transportados para cidades com melhor estrutura hospitalar. Nossa vila foi totalmente destruída. Há mortos e feridos em todas as casas, disse este homem. Precisamos de socorro urgente. Nossas mulheres, idosos e crianças continuam sob os escombros, afirmou esse outro afegão.
O Talibã, que voltou ao poder no país em 2021, pediu ajuda internacional para enfrentar a crise. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lamentou as mortes e disse que equipes foram mobilizadas para ajudar no resgate. Este já é considerado um dos piores terremotos da história do Afeganistão. Autoridades do país disseram que o número de mortos deve subir, porque as informações sobre as vítimas em algumas das áreas mais remotas são limitadas pela falta de acesso às redes de telefonia e internet. O Afeganistão possui uma vasta região montanhosa e está localizado sobre uma série de falhas geológicas. Por isso, os terremotos são frequentes por lá. Há menos de 2 anos, cerca de 1.500 pessoas morreram em outro grande terremoto no país. E agora vamos falar de futebol. A média de gols do Campeonato Brasileiro está subindo e já é quase igual ao do ano passado. E o que vem surpreendendo na edição deste ano é exatamente o grande número de goleadas. Alguém anotou a placa? Porque o Bahia é a mais nova vítima de atropelamento no Campeonato Brasileiro. O tricolor da Boa Terra foi a Mirassol, no interior paulista, e não viu a cor da bola. 5-1 para o time que é a sensação do Brasileirão e briga por uma vaga na Libertadores justamente com o Bahia. Primeira vez na carreira como treinador que tem uma derrota dessa maneira, desse tamanho, né? Esta edição do Campeonato Brasileiro já teve 14 grandes goleadas em 22 rodadas. Destaques para o líder Flamengo, que goleou o Corinthians, o Fortaleza, o Juventude e o Vitória, essa última por 8-0, na maior goleada do Brasileirão dos últimos 41 anos. Além do Bahia, o Mirassol também já havia goleado o Grêmio. O Santos, até agora, tenta se recuperar dos 6 que levou do Vasco no Morumbis. O Fogão também não fica muito atrás. Já aplicou 3 goleadas, uma delas por 5-0 no Fortaleza, fora de casa. É tanta bola na rede que essas goleadas fizeram a média de gols aumentar e quase atingir a do ano passado. Atualmente, a média é de 2,43 gols por jogo. Em 2024, foi de 2,44. É que em algumas partidas as defesas vão melhores do que os ataques. Esta última rodada não teve só goleada, mas também jogos bem movimentados. O Flamengo empatou com o Grêmio no Maracanã, com quase 70 mil torcedores, recorde de público no ano no Brasil. Arrascaeta marcou para o rubro-negro. Mas o goleiro Thiago Volpi cobrou o pênalti para igualar o placar. O Palmeiras empatou com o Corinthians e continua 4 pontos atrás do Flamengo. Vitor Roque colocou o Alviverde na frente. Mas Piquerez fez gol contra para a alegria da Fiel em Itaquera. E após 16 anos, a seleção brasileira de basquete masculino voltou a conquistar a Copa América. Na final, em Manágua, na Nicarágua, o Brasil venceu a Argentina por 55-47. A seleção brasileira controlou as ações do início ao fim da decisão. O armador Iago foi eleito o melhor jogador do campeonato. Esta foi a 5ª vez que o Brasil venceu a Copa América de basquete. Um vídeo de um macaco em uma praia no Pará fez sucesso nas redes sociais. É que ele caminha na areia sobre os 2 pés, como se fosse um ser humano. Um passeio inusitado na areia da praia. Um macaco-aranha foi flagrado caminhando e interagindo com turistas na Floresta Nacional do Tapajós, em Belterra, no oeste do Pará. Teve gente que achou que a imagem tinha sido criada com inteligência artificial, mas é de verdade e surpreendeu até os especialistas. Chega, se aproxima sem muito medo das pessoas, né? Sobe no barco
e a partir daí ele tenta uma interação com o ser humano que não é comum na espécie, né? Isso pode ocorrer em áreas onde você tem uma proteção ambiental maior, porque eles acabam não associando o ser humano com algo muito perigoso. O macaco coatá da testa branca, da família Atelidae, é um primata de porte médio, que pode chegar a 60 centímetros. Vive na Amazônia brasileira e também é encontrado no Suriname, Guiana e Guiana Francesa. O animal costuma usar braços, pernas e a cauda ao mesmo tempo para se locomover, mas normalmente se mantém no alto das árvores, o que torna a presença na areia ainda mais curiosa. Segundo especialistas, essas aparições são raras. Por isso, o alerta é claro: não interagir com animais silvestres como o coatá da testa branca, espécie ameaçada de extinção, mesmo que eles pareçam inofensivos. Segundo o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, comunidades próximas à floresta, na Amazônia, podem acabar criando um contato incomum com animais silvestres, mas trata-se de uma exceção. Por isso, a orientação é não se aproximar do primata, até pelo risco de uma reação inesperada e também a transmissão de doenças. O receio é que o vídeo faça com que turistas procurem a região apenas para se aproximar do animal. Uma espécie que realmente está em risco de extinção, que precisa ser protegida, e a proteção deles maior é quanto mais distante do ser humano, melhor para eles, né? Em uma demonstração de força, o presidente chinês Xi Jinping propôs hoje um novo modelo de governança global, apresentando a China como uma liderança estável e confiável para as questões econômicas e de segurança. Foi um recado claro aos Estados Unidos em meio aos atritos, sobretudo comerciais, provocados por Donald Trump. A reunião da cúpula realizada na China reuniu autoridades de mais de 20 países. Mas a atenção ficou voltada à proximidade desses três líderes. Rússia, China e Índia, três representantes do chamado Sul Global e fundadores do BRICS, grupo do qual o Brasil faz parte. A relação entre eles nem sempre foi tão harmoniosa. Índia e China, inclusive, estão envolvidas há décadas em disputas territoriais. Mas, durante a cúpula, a união entre as potências era a imagem que os anfitriões queriam mostrar ao Ocidente. Turbulências estão interferindo no mundo. A China deseja trabalhar com todos, disse Xi Jinping, num discurso que ressaltou a importância do multilateralismo e de instituições como a ONU e a Organização Mundial do Comércio. A OMC tem sido desvalorizada durante o governo de Donald Trump em meio à pressão tarifária imposta a vários países. Em abril, o presidente norte-americano chegou a ameaçar os chineses com uma tarifa de 245%. Pequim ainda negocia com a Casa Branca e, por enquanto, a taxa está limitada a 30%. A Índia foi castigada recentemente com uma tarifa de 50%, justamente por comprar petróleo dos russos, alvo de sanções dos Estados Unidos e de países europeus por causa da guerra na Ucrânia. Nada que pareça ter abalado a relação entre russos e indianos. O premier da Índia e o presidente da Rússia entraram no salão de mãos dadas e, durante a reunião bilateral, Narendra Modi foi chamado por Vladimir Putin de querido amigo. Ao mesmo tempo em que russos, indianos e chineses fortaleciam laços diplomáticos e tentavam ampliar mercados, Donald Trump procurava justificar as taxações. Fazemos poucos negócios com a Índia, mas eles fazem uma tremenda quantidade de negócios conosco. Em outras palavras, eles nos vendem uma enorme quantidade de produtos. Somos o maior cliente, mas nós vendemos muito pouco, escreveu nesta segunda-feira o presidente dos Estados Unidos.
Segundo Donald Trump, a Índia sugeriu não cobrar tarifas sobre os produtos importados norte-americanos. Do lado de cá, o governo dos Estados Unidos continua com a cobrança de 50% sobre os produtos indianos, mesmo índice definido para muitos itens brasileiros. Até o fim da tarde desta segunda-feira, a embaixada da Índia aqui em Washington ainda não havia se pronunciado sobre os comentários de Donald Trump, que chamou a relação bilateral entre os dois países de unilateral. Na semana passada, uma Corte Federal de Apelações decidiu que a grande maioria das tarifas recíprocas sobre produtos importados impostas pelos Estados Unidos é ilegal. A cobrança segue valendo até o dia 14 de outubro. Esse é o prazo para que a Casa Branca tente reverter a ordem na Suprema Corte. O sistema de navegação por GPS do avião em que estava a presidente da Comissão Europeia falhou. A Rússia está sendo acusada pelos europeus de interferência e sabotagem. Ursula von der Leyen sobrevoava a Bulgária como parte de uma viagem de 4 dias por uma série de países do leste europeu, quando o sinal do GPS foi desativado. Os pilotos circularam a região do aeroporto por cerca de 1 hora e fizeram o pouso em segurança com o auxílio de mapas de papel. A porta-voz da União Europeia disse que as autoridades búlgaras acusam a Rússia de uma flagrante interferência no sinal. Ursula von der Leyen é uma das principais críticas de Vladimir Putin e apoiadora de Volodymyr Zelensky na guerra na Ucrânia. Em entrevista ao jornal Financial Times, o porta-voz do Kremlin negou que a Rússia tenha ligação com o incidente. O presidente venezuelano Nicolás Maduro disse hoje que 8 navios dos Estados Unidos carregados com 1.200 mísseis estão apontados para a Venezuela e prometeu que, se o país for atacado, haverá uma guerra em larga escala em todo o continente. Maduro disse que a Venezuela enfrenta a maior ameaça do continente americano nos últimos 100 anos e chamou a ação militar norte-americana de injustificável, imoral, sangrenta e criminosa. Os Estados Unidos acusam Maduro de chefiar um cartel de drogas e enviaram navios de guerra, incluindo um submarino nuclear, para perto da costa da Venezuela. Uma operação investiga fraudes em contratos de empresas com o governo do Rio Grande do Sul. Os valores ultrapassam os 60 milhões de reais. 2 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão foram cumpridos nesta segunda-feira em Porto Alegre e mais 2 cidades do Rio Grande do Sul. Os investigadores apontam que pelo menos 3 empresas terceirizadas do ramo de limpeza e serviços gerais agiam juntas para simular concorrência em licitações. Funcionava assim: cada vez que uma licitação abria, as 3 apresentavam propostas e um endereço diferente, mas o envio dessas propostas era feito pelo mesmo computador. Eles mandavam das 2 empresas pelo mesmo IP, pelo mesmo computador. E aí se caracteriza uma fraude, porque são as mesmas pessoas concorrendo com 2 braços distintos. A concorrência fraudulenta teria acontecido em pelo menos 37 licitações públicas. Depois de vencerem, as empresas deixavam de pagar salários e encargos trabalhistas. E de uma hora para outra quebram e somem. E os trabalhadores ficam desassistidos. E geralmente essas empresas estão em nome de laranjas. Então, não há como esses trabalhadores executarem, recuperarem seus prejuízos. E a conta acaba ficando com o Estado. Os presos são Renato Carlos Walter e Carlos Alberto Serba Varreira. Os 2 são apontados como os verdadeiros controladores das empresas. Eles que selecionavam os laranjas, eles que pegavam toda a documentação dos laranjas, recebiam procurações dos laranjas para eles fazerem todos os tipos de movimentação, desde a prestação de serviço à compra de veículos. Só em 2025, o Diário Oficial do Rio Grande do Sul mostrou 2 empresas que, segundo o MP, aparecem em 21 contratos com o governo do estado. Entre eles, prestações de serviço, termo aditivo e reconhecimento de dívida.
Um deles, no valor de R$1.700.000, foi firmado com a Secretaria de Educação para a contratação de merendeiras. Em outro, a Polícia Civil dispensa licitação para contratar serviço de limpeza por R$8 milhões. Com indícios mesmo de entrelaçamento das empresas e que elas então simulavam uma competição, que elas estavam numa situação de concorrência que não existia de fato. E daí com isso nós contribuímos então com as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil. O Estado vai suspender todos esses contratos? Então ainda é cedo para dizer, assim, ainda não tem uma determinação, ainda não tem um processo administrativo iniciado contra as empresas, mas agora daí com a publicização da operação e agora depois também com o compartilhamento das provas também, daí isso deve ser analisado. O advogado que representa os presos afirmou que ainda iria analisar o processo para se manifestar. O governo do Rio Grande do Sul afirma que não compactua com condutas ilícitas e que vai aguardar o andamento das investigações para tomar providências. E agora voltamos a falar sobre a CPI mista do INSS. Agora há pouco, os integrantes da comissão aprovaram pedido de prisão preventiva contra 21 pessoas suspeitas de envolvimento nas fraudes. Entre elas estão o empresário Maurício Camisotti, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. O pedido será encaminhado ao ministro do STF, André Mendonça, que é relator do inquérito sobre o INSS na Suprema Corte. Veja só este caso. Em São Paulo, um bebê de apenas 9 meses passou por um transplante raro e recebeu um coração de 35 gramas, peso equivalente a 5 moedas de R$1. Para que você tenha uma ideia, a cirurgia precisou ser feita com o auxílio de uma lupa. Há quem defina o procedimento como o ápice da medicina, mas também há quem classifique como um milagre. Não há como olhar o Arthur e não pensar em seu coração, que já foi de outro bebê. Em junho, com 9 meses de vida, Arthur passou por um transplante. Então vamos contar essa história do começo. Ninguém melhor do que papai e mamãe. Com 10 dias de vida, ele pegou uma virose que todos nós pegamos em casa e ele acabou pegando também. E com 2 meses nós descobrimos que aquele vírus que ele pegou com 10 dias foi para o coração e acabou fazendo com que esse coração dilatasse e ficasse fraco. Ele fez um exame, fez um eco e descobriu naquele exame que a função do coração dele já estava muito comprometida. E já não tinha força para bombear o sangue, para bater. Assim. Na hora a gente ficou em choque, né? O bebê ficou internado no ano passado e, apesar de tudo, era risonho. Legal, galera! Em março, a família recebeu uma notícia de tirar o fôlego. A falência no coração era irreversível. Ele foi para a UTI e, para suportar o que viria pela frente, os médicos instalaram um coração artificial, capaz de bombear o sangue para o restante do corpo. Uma função que o coração dele não conseguia mais. No final de maio, os médicos informaram que Arthur estava apto a fazer um transplante. Para que o procedimento seja realizado, de qualquer órgão, doador e receptor precisam ser compatíveis em vários aspectos, como o tipo sanguíneo, peso, tamanho. Se tudo isso pode tornar a espera mais longa para um paciente adulto, imagine então quando é criança, porque necessariamente o doador também teria que ser criança. Mas, contrariando todas as expectativas, apenas 19 dias depois do Arthur entrar na fila, surgiu um doador. E aí chegou o coração, aliás, um coraçãozinho de apenas 35 gramas. Esta cardiologista pediátrica foi ao Rio de Janeiro pessoalmente buscar o órgão. Depois que a gente pega o coração, é uma corrida contra o tempo, porque a gente tem 4 horas para que o órgão seja implantado no receptor. Então, a gente foi de helicóptero até o aeroporto Santos Dumont, de lá a gente pegou um jatinho até aqui o aeroporto de Congonhas, e aí de Congonhas para cá, para a Beneficência Portuguesa, a gente veio de helicóptero de novo. A cirurgiã vascular conta que foi o menor coração que ela já transplantou.
Nós utilizamos uma lupa de aumento, ela aumenta 4 vezes, tá? Isso facilita que nós possamos ver as estruturas de uma forma aumentada e as suturas, elas então são feitas com fios muito finos, tá? A gente utiliza fios 6 zeros, isso vocês não têm noção, mas realmente é um fio de cabelo grosso. É tudo muito delicado. É isso, é tudo muito delicado. Ao final, os médicos liberam a passagem do sangue. Aí é tudo ou nada. Muito lindo, porque você fala assim, deu certo. E como deu? Arthur está saudável, ativo e é um exemplo de como a doação de órgãos transforma tristeza em esperança de vida. Foi o que a família do Rio proporcionou a esta de São Paulo. O nosso sentimento assim é de gratidão, extrema gratidão de que naquele momento de maior dor deles, né, eles souberam, eles tiveram no coração a vontade de dizer sim, mesmo sem saber para onde ia, para quem ia, eles só sabiam que salvaria a vida de alguém. A importância da doação, um verdadeiro milagre. A morte de um dos mais importantes autores brasileiros deixou uma lacuna na literatura do país. Dono de um humor refinado, Luiz Fernando Veríssimo tinha respostas autênticas para questionamentos ou dilemas da vida. O cronista definiu como ninguém o significado de beleléu. E nós, do SBT Brasil, deixamos aqui a nossa homenagem. Beleléu, lugar de localização indefinida, fica além das Cucuias, na fronteira com o Cafundó do Judas e Raio que os parta do norte. Beleléu tem características estranhas. Nenhum de seus matos tem cachorro. As vacas estão todas no brejo. E todos os seus economistas são brasileiros. Luiz Fernando Veríssimo. Você fica agora com as filhas da senhora Garcia. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma semana abençoada para você e até amanhã, 7:45 da noite, com mais um SBT Brasil.